Deve um negro cantar um hino que ofende os seus antepassados? É claro que eu estou falando dessa polêmica em torno do hino do Rio Grande do Sul. O vereador Matheus Gomes, negro, vereador do PSOL, ficou sentado na posse na Câmara dos Vereadores e não cantou o hino. Por que ele deveria cantar um hino que ofende, sim, os seus antepassados? Vamos examinar esta questão. Eu escrevi um livro sobre a Revolução Farroupilha, está ali, História Regional da Infâmia. Muito bem. O hino, escrito por um sujeito conhecido como Chiquinho da Vovó, mas que gostava de frases megalomaníacas do tipo que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, esse hino diz em determinado momento: povo que não tem virtude acaba por ser escravo. O que é que se deve concluir? Que é genérico, que é abstrato, que é em relação a todos, em todas as épocas, aos gregos, aos romanos. Bom, é em todas as épocas, mas não na época da Revolução Farroupilha. Quem eram os escravos na época da Revolução Farroupilha, quando o hino foi composto? Qual era o contexto? Ou é para descontextualizar? O contexto era o seguinte: os escravos eram os negros africanos. Então, o que se deve concluir? Que eles eram escravos por não terem virtudes. O problema na escravização estava no escravizado. O escravizador tinha virtudes. Ou se deve justamente pensar o contrário, que quem escraviza não tem virtudes. Mas o hino diz: povo que não tem virtudes acaba por ser escravo. Logo, aqueles escravos, inclusive os que estavam lutando com os farroupilhas, não tinham virtudes. Eram escravos por não terem virtudes. Se tivessem, não seriam escravos. É literal no hino. Literal. Transforma a escravização numa questão moral. E por que não se referiria àqueles escravos? Se o Chiquinho da Vovó não pensou que a sua frase atingia também aqueles escravos, é de duvidar da inteligência dele ou da sua sensibilidade. Ele enxergava tudo, menos aquele contexto específico. Não, é preciso colocar as coisas lá onde elas aconteceram. Os escravos eram os negros. Se os escravizados os são por não terem virtudes, aqueles também não tinham. Por quê? O negro hoje vai cantar um hino que diz isso dos seus antepassados? Não parece haver nada que justifique a um negro cantar esse hino. Eu também não o canto. Também não. Não me reconheço nele. Agora, pode-se mudar um hino? Esse mesmo já foi mudado. Na ditadura militar brasileira se tirou uma estrofe onde aparecia uma menção a tiranos. O projeto era anterior até à ditadura, mas foi tirado durante a ditadura. E aí? Houve comoção? As hostes tradicionalistas se insurgiram? Não. Então por que não mudar agora também e tirar essa frase que é infame? Vale lembrar também que a escravidão moderna foi racial e que ela se assentou, se escorou, produziu teorias racialistas, especialmente no século XIX, e que, portanto, a escravidão moderna não é comparável totalmente à escravidão antiga. Ela é diferente. Tem fortemente esse componente racial. O Chiquinho da Vovó não estava preocupado com os negros. Aliás, a Constituição, o projeto de Constituição dos Farroupilhas, feito lá em Alegrete, não previa a eliminação da escravatura.
Seria porque os escravizados não têm virtude? Tudo isso, é claro, faz parte de um jogo de narrativas, de um jogo de ideologias. Mas como eliminar dessa frase o preconceito que nela está explícito e que reduz o escravizado a um ser sem virtude e que, portanto, coloca a culpa na vítima? Esse hino tem muitas polêmicas. A música é do maestro Mendanha, um negro, que era soldado imperial e caiu prisioneiro dos farrapos. E se pediu a ele para fazer o hino. O Domingos de Almeida teve até prurido, só se ele quiser, se ele tiver vontade, não queremos obrigar. Era infame pedir a um soldado inimigo que fizesse o hino. E, claro, o Mendanha foi inteligente, fez. Era uma maneira de melhorar a condição dele. Mas não era correto pedir a ele para fazer. Bom, aí vários historiadores, inclusive historiadores farropilistas fanáticos, como Ferreira Rodrigues, dizem que o Mendanha plagiou uma valsa do Strauss, o Velho. O escritor e músico Assis Brasil diz que não é possível passar de um ritmo ternário a um ritmo binário. Mas vários historiadores dizem que foi uma adaptação e o Ferreira Rodrigues fala até a palavra plágio. Bem, mas isso acaba não tendo importância. O que tem importância mesmo é essa letra, o que esse hino diz e que fere os descendentes dos negros e fere também a sensibilidade de qualquer um que não queira passar a vida entoando loas preconceituosas. É assim. Ou será que nós devemos, em vez de focar no contexto e no concreto, optar pelo abstrato, por esse universal abstrato, que é onde normalmente o preconceito se esconde. O preconceito assume múltiplas formas. Uma delas é a do universalismo abstrato, que ao propor algo que está acima das especificidades, acaba ardilosamente impondo uma especificidade sobre as outras. Então é isso. Matheus Gomes faz bem em não cantar o hino, porque o hino ofende os seus antepassados e, por extensão, ofende o próprio Mateus e os seus, e ofende a todos aqueles que não suportam preconceitos. Quem não tem virtudes é quem escraviza.